Meus irmãos, a paz do Senhor. Como vocês estão? A palavra que eu tenho para transmitir aos nossos corações nesta data é uma palavra que está localizada no livro de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, versículos 13, 14, 15 e 16. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu peço a você que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe os demais vídeos que tenho colocado no nosso canal. Ative as notificações para você receber sempre que um vídeo for postado. Lembrando que toda quarta-feira tem um vídeo novo para você ser edificado, para você compartilhar com as pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor. Tá bom? Lucas capítulo 24, versículos 13, 14, 15 e 16, que diz assim: E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impelidos ou fechados para que eles não o conhecessem. Amados irmãos, essa palavra ela vem retratar, vem mostrar um acontecimento, um episódio que ocorre exatamente após a crucificação, após a morte do Mestre Jesus. Após a morte de Jesus, o Todo-Poderoso, os discípulos começam a se desesperar. Os discípulos começam a entrar em conflitos dentro de si, muitos dizendo, achávamos que era ele, achávamos que ele era o rei, achávamos que era ele que havia de remir Israel. Porque nós sabemos muito bem que os judeus naquela época acreditavam muito que o Messias viria, governaria, mas num modelo terreno. Governaria literalmente, seria o governador de Israel. Eles não acreditavam em Jesus porque Jesus veio de uma família pobre, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu dentro dos palácios, dentro das riquezas que eles acreditavam que o Messias viria. Tanto que até hoje os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias enviado. E nós sabemos, meus irmãos, que os discípulos, após a crucificação e a morte do Cristo, eles começaram a entrar em conflitos internos, começaram a se perguntar, mas por quê? O que será de nós neste momento? Nós podemos ver que esses discípulos, eles iam andando, a Bíblia é bem clara em dizer nesses versículos, se você ler toda a história, que os discípulos iam caminhando até uma aldeia chamada Emaús. Emaús, cujo nome tem o significado águas que curam, águas que purificam. Porque naquela cidade, se você parar para estudar sobre ela, você vai ver que existem muitos pontos de águas termais naquele lugar. E os discípulos iam caminhando e destino à aldeia, com sua cabeça baixa, os seus olhos já não estavam enxergando para onde iam, não estavam enxergando nada à sua volta, apenas a tristeza estava maltratando o seu coração. As perguntas, a Bíblia aqui no versículo de número 17, no versículo de número 15, é bem claro dizer, e aconteceu que quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, quer dizer que eles estavam se questionando entre si, e agora? Jesus morreu? Jesus disse que faria isso, que faria aquilo, e agora morreu. Os discípulos estavam se esquecendo dos feitos, das palavras de Jesus, porque Jesus tinha sido muito claro, eu não vos deixarei
órfãos. Jesus ele é muito categórico em dizer: eu não vos deixareis órfãos. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mas no momento de tristeza, no momento de frustração, eu quero colocar aqui que os discípulos entraram num período de depressão espiritual. Porque aquilo foi um choque tão grande, um choque tamanho, que eles não conseguiam mais imaginar o que seria da vida deles, porque Jesus não estaria com eles. Mas eles estavam pensando apenas no Jesus terreno, o Jesus homem, Jesus carne. Mas Jesus tinha dito: eu não vos deixarei órfãos, eu direi ao meu Pai para que envie o Consolador esteja convosco. Mas os discípulos não lembravam mais do que Jesus tinha dito. Segundo Gamaliel, naquela época existiam muitos grupos, como posso me colocar aqui, muitos grupos de movimentos religiosos, muitos movimentos religiosos naquela época. E era normal o líder daquele movimento religioso morrer e os seus discípulos começavam a se dispersar. Os seus discípulos começavam a tomar outros rumos. Era normal naquela época o líder religioso de um movimento morrer e os seus discípulos começavam a seguir outros lugares, outros caminhos. Parece que eles não seguiam mais aquilo que o seu líder estava ensinando. Infelizmente, com Jesus começou a ser dessa forma. Jesus morreu. Os seus discípulos começaram a querer se dispersar. Porque você vai ver que após a morte de Jesus, Pedro diz: vou pescar. Ele volta a fazer as coisas que ele fazia lá atrás. Pedro começa a dizer: eu vou pescar, porque eu tenho que buscar algo para fazer, porque agora Jesus morreu, acabou tudo. O pior de tudo é que os outros discípulos vão e seguem a Pedro e dizem: nós vamos junto com você. Eles vão pescar. As mulheres vão ao túmulo de Jesus, não encontram o corpo. Chegam até a confundir o próprio mestre com o jardineiro. Até que ouvem a voz que Jesus disse: Maria. Maria. Elas ouvem a voz do mestre, entendem que é ele e vão levar a notícia para alguns dos discípulos que ainda estão dentro da casa. Aí Pedro vai pescar, volta para a pescaria, volta para o antigo Pedro, que da onde Jesus tinha tirado, ele volta para o mesmo lugar. Porque acabou a esperança. Enquanto Pedro e alguns discípulos voltam a pescar, esses outros 2 discípulos, eles vão caminhando pela estrada, pelo caminho até Emaús. Nós vemos muito bem, meus irmãos, que Jesus morreu ao 3º dia, como ele havia dito aos discípulos, ao 3º dia ele ressuscitou. Mas durante esses 3 dias foram períodos que os discípulos começaram a se desfazer, começaram a se dispersar, começaram a entrar numa depressão espiritual. Foi nesse período que os discípulos começaram a se entristecer, a se amargurar muito mais. Porque a cada dia que se passava, eles diziam: acabou, o mestre morreu. O mestre morreu. Mas os discípulos se esqueceram das palavras de Jesus. Após tudo isso, durante esses 3 dias, enquanto os discípulos estavam se dispersando, lembrando que naquela época era normal os grupos religiosos, os movimentos religiosos se desfazerem após os seus líderes morrerem.
Mas ali, durante aqueles 3 dias, enquanto eles se dispersavam, Jesus desceu às profundezas do inferno, arrancou a chave da morte do inferno, venceu a morte e voltou. A diferença, meus irmãos, o que eu gosto sempre de falar, e eu acho maravilhoso isso, é que Jesus, Deus o Pai, ele não trabalha dentro da normalidade. Ele não trabalha dentro da normalidade. Era normal, Gamaliel diz que era normal os líderes religiosos morrerem e os seus discípulos se dispersarem. A caminhada dos discípulos começaram exatamente dentro da normalidade. Jesus morreu, o líder morreu, os discípulos começaram a se dispersar. Mas Jesus, ele não trabalha dentro da normalidade, meus irmãos. Jesus não trabalha dentro da normalidade. Eu quero dizer para você que, embora a situação pode se parecer que não vai ter solução, acabou, você está dizendo para você, acabou, é o fim, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, para você pode ser normal, para muitas pessoas pode ser normal. É normal acontecer isso. Mas eu quero te dizer que o Deus, o Jesus, o Senhor que nós servimos, ele não trabalha dentro da normalidade humana. A palavra já é bem clara dizer que ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Então Jesus não trabalha dentro da normalidade. Todos os outros líderes morreram, virou pó, seus discípulos se dispersaram. Jesus morreu, os discípulos começaram a se dispersar, mas ao 3º dia Jesus volta. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus volta. Jesus volta, vai até ao encontro das mulheres. As mulheres ouvem a voz de Jesus, saem correndo e avisam os discípulos. Os discípulos não acreditam. Pedro sai com os outros discípulos para pescar. Quando estão lá pescando, estão voltando porque não conseguiram pescar nada. Porque qual foi a diferença? Saíram para pescar sem Jesus. Quiseram voltar às práticas antigas. Quiseram voltar às práticas antigas só porque Jesus ficou em silêncio por um momento. Eu quero dizer para você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, se Jesus está em silêncio para você, se você está passando um período difícil, de dificuldade, mas você está orando e parece que Jesus não está te respondendo, olha, eu quero te dizer uma coisa, ele trabalha dentro do silêncio. O silêncio de Jesus é perfeito. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando ao seu favor. Agora, não se desanima, não se desespere e não queira voltar para as práticas antigas, não queira voltar para aquilo que você fazia antes de conhecer o Mestre, antes de conhecer Jesus. Porque, infelizmente, quando voltamos às práticas antigas, nós quebramos a nossa cara. Nós quebramos a nossa cara quando nós voltamos a práticas antigas, nos desviamos dos caminhos do Senhor. E Pedro e os discípulos foram voltar às práticas antigas, voltaram a pescar, se esquecendo de todas as palavras. Jesus tinha sido muito claro com Pedro: eu te farei pescadores de homens. Mas Pedro, ele sai e vai pescar, volta para a pescaria. Quando eles estão voltando à praia e vejam que eles olham para a praia e enxergam um homem. E aquele homem diz assim, em alto e bom som: tendes algo de comer? Aí Pedro diz: não temos nada porque não conseguimos pescar nada. Aí aquele homem que estava na praia diz aí: lança a rede do lado direito. Quando eles lançam a rede do lado direito, eles pegam peixes. João, no mesmo momento, entende e conhece a voz. Fala: é Jesus. É Jesus. Imagine você, meus irmãos, porque Pedro estava num momento de depressão espiritual tão grande, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Sendo que Jesus havia dito, antes que o galo cante: 3 vezes tu me negarás. 3 vezes.
E Pedro estava numa vergonha, numa tristeza tão grande pela morte do mestre, e por ele ter negado Jesus 3 vezes, sendo que Jesus havia dito. Pedro, quando ouve João falar assim, é o mestre, é Jesus, Pedro se cinge com sua capa, mergulha e sai nadando ao encontro do mestre. Aleluia. Naquele momento, se abre um diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus vai perguntando, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro vai respondendo, tu sabes, eu te amo. Mas no final, depois de tantas perguntas, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes, tu sabes. Após tudo isso, Jesus estava já com uma fogueira pronta, pão e peixe. Se aquecem ali. Porque uma coisa que aconteceu também, meus irmãos, e algo que eu vou trazer em alguns dos outros vídeos, é sobre o perigo de se esquentar na fogueira dos outros. Pedro se esquentou na fogueira dos outros porque tinha negado a Jesus, mas nesse período aqui, onde Jesus vai ao encontro de Pedro e os outros discípulos pescando, Jesus ele vem e ele monta uma nova fogueira para Pedro. Ele monta uma fogueira ali para que Pedro se aquecesse junto com ele. Dizendo, Pedro, eu estou aquecendo novamente seu coração. Seu coração está ardendo em chamas novamente. Após esse episódio, após esse período, esse momento em que Jesus se encontra com Pedro e os discípulos, Jesus se retira e vai de encontro com mais 2 discípulos que estavam se dispersando. 2 discípulos que caminhavam cabisbaixo pelo caminho. 2 discípulos que estavam angustiados também em depressão espiritual. 2 discípulos que já não viam mais solução. E a Bíblia é bem clara em dizer que quando eles caminhavam, a Bíblia é bem clara em dizer, meus irmãos, o próprio Jesus, ele se achega a eles e começa a caminhar com eles. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que enquanto eles caminham, Jesus escuta um arraso alto e pergunta, por que estão tristes? Aí eles olham, eles dizem assim, porventura és tu só estrangeiro em Jerusalém? Que não ficasse sabendo dos acontecimentos dos últimos 3 dias? Que o Jesus Todo-Poderoso, Jesus o Messias, foi morto, crucificado? E começou a dizer, só que Jesus para no momento e começa a dizer, honestos, porventura já não estava escrito que ele deveria padecer tudo isso? Passar por tudo isso? As escrituras não dizem que ele deveria passar por toda essa situação? Pois bem, e Jesus vai andando, vai caminhando, esclarecendo sobre as escrituras para os 2 discípulos. Até que chega um ponto em que os discípulos entram para Emaús. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus faz com que iria passar. Porque Jesus queria ver qual seria a atitude dos 2 discípulos. O problema dos 2 discípulos, meus irmãos, está muito claro, aqui no versículo de número... Aqui no versículo de número 16. Mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não conhecessem, estavam fechados. O problema de quando alguém entra numa depressão espiritual, é que os nossos olhos espirituais se fecham. E nós não conseguimos mais ver solução, não conseguimos mais ver Jesus em nada. Achamos que Jesus já não é mais a solução para os nossos problemas. Achamos que Jesus já não é o foco importante
para eu alcançar aquilo que eu preciso, para eu adorar, para eu buscar, para eu orar, para eu clamar. Jesus já não é mais o foco. Quando entramos em depressão espiritual, não vemos solução em lugar nenhum, nem em Cristo. Porque não conseguimos enxergar, nossos olhos espirituais ficam tão fechados que nós não conseguimos enxergar o que está ao nosso lado. Jesus sempre esteve conosco, sempre está conosco. Jesus está conosco em todos os momentos, mas chega um período de frieza, chega um período de depressão espiritual em que nós não enxergamos que Jesus está conosco. Os discípulos caminhavam, Jesus estava com eles. Jesus esclarecia as Escrituras, Jesus estava esclarecendo as Escrituras com eles. Mas os olhos deles estavam tão fechados que não conseguiram compreender que era Jesus que estava com eles. Mas no momento em que eles vão passando, uma frase que marcou para sempre, temos louvores dizendo isso. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: fica conosco, já é tarde. Já é tarde, fica conosco. Durma conosco. Fica conosco aqui. Só que eles não sabiam ainda que era Jesus. E nós vamos ver, meus irmãos, que enquanto Jesus aceita o convite e chega até a casa, se assentam à mesa, Jesus pega o pão, ele ergue o pão. Oh, irmãos, essa parte é maravilhosa. Jesus ergue o pão e, tendo dado graças, o parte. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, naquele imediato momento, os olhos dele se abriram com o partir do pão. Com o partir do pão, o pão se partiu, os olhos se abriram. A comunhão. Eles reconheceram que era Jesus com o partir do pão. Quando o pão se partiu, os olhos espirituais se abriram. A esperança novamente se acendeu. Eles disseram uns aos outros, porventura, enquanto ele nos explicava as Escrituras, os nossos corações não ardiam, mas nossos olhos ainda estavam fechados. Mas quando ele se adentrou na nossa casa, partiu o pão, os nossos olhos se abriram novamente. Aleluia! Aleluia! É dessa forma que acontece em nossas vidas. Quando estamos num período de frieza, num período de depressão, os nossos olhos espirituais se fecham. Mas no momento em que nós deixamos e convidamos Jesus novamente para adentrar na nossa casa, para adentrar na nossa vida, ele chega com sua mansidão, com o seu carinho, ele chega, pega o pão que está à mesa, ele o parte, divide, e os nossos olhos espirituais se abrem novamente. A esperança surge novamente, mas o que devemos fazer? Nós devemos sempre convidá-lo a estar conosco. Diga a ele: fica, Senhor, fica, já se faz tarde, faça morada dentro de mim, faça morada no meu coração, faça morada no coração da minha família, faça morada dentro do meu lar. Que você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Os discípulos passaram por um momento de depressão espiritual. Mulheres chorando no túmulo, não reconheceram que Jesus estava ali. Reconheceram quando ele abriu a sua boca. Os discípulos pescando, não reconheceram que era Jesus que estava à praia. Reconheceram após o mandamento de Jesus: lança a rede do outro lado. Os dois discípulos caminhavam junto com Jesus, mas não entendiam e não viram que era Jesus. Mas com o partir do pão, os olhos deles se abriram novamente e entenderam que era Jesus. E o lugar da onde eles haviam saído, que era Jerusalém, o lugar da promessa. A Bíblia é bem clara de dizer que quando os olhos deles se abriram, imediatamente se levantam e voltam correndo até Jerusalém, a casa onde estavam os discípulos, e contam tudo o que havia acontecido.
Meus irmãos, não desanime. Não queira parar na caminhada ou seguir outro caminho. Se você está vivendo um período de frieza ou de depressão espiritual, tenha certeza. Jesus ele já está te chamando. Jesus já está falando com você há muito tempo. Basta você deixar os seus olhos espirituais abrirem novamente, que você vai ver a face do Senhor. Que você vai sentir a presença do Senhor. Que você vai novamente deixar a esperança ressurgir no seu coração. A paz de Cristo no seu coração. E você vai ver o que vai acontecer na sua família, na sua vida. Principalmente na sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Porque Ele está à porta. Ele está voltando. Em breve Ele irá vir buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe. E neste momento eu quero fazer uma breve oração por sua vida. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, neste momento eu estou na tua presença, a tua palavra foi ministrada. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai querido, que o Senhor faz maravilhoso toque no coração dos teus filhos. Pai querido, pode ser que os teus filhos estão vivendo um período de tristeza, de depressão espiritual. Pai maravilhoso, mas Tu és o Deus, ó Pai, que assim, ó Pai querido, como Jesus operou com os discípulos naqueles momentos difíceis, o Senhor é Deus que ainda opera hoje, Pai. Por isso eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor, Pai querido, seja na vida dos Teus filhos. Eu quero repreender, ó Pai querido, a vida dos Teus servos, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, de qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Pai querido, que ela seja tocada, que ele seja tocado, que seja repreendido todo espírito de depressão, todo espírito de inferioridade, ó Pai querido, que seja repreendido, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu peço a Ti, fica conosco, fica em nossa casa, fica em nossa vida, faça morada, ó Pai, dentro de nós. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo seja sempre o seu consolador. Que você saia dessa depressão espiritual. Que você deixe essa tristeza espiritual de lado. Abra os seus olhos espirituais e você vai ver o que Jesus irá fazer na sua vida. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.